Esse é o vídeo de suporte 3 de 3, relativo à aula 7, aldeídos e cetonas, parte 3, da disciplina de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Então, continuando, que a gente estava falando sobre condensação aldólica, agora a gente vai ver reações de ciclização envolvendo a condensação aldólica. Vamos dar uma olhada nesse exemplo que está aqui mostrado aqui nesse slide. Isso é um cetoaldeído. Dá uma olhada nessa molécula, nós temos uma carbonila de cetona, porque ela está vizinho a dois grupos, duas cadeias carbônicas, e aqui um aldeído. De um lado o hidrogênio, de outro um carbono de uma cadeia carbônica. Quando esse composto, um cetoaldeído, é colocado numa solução de 20% de NaOH, o que acontece é que essa estrutura linear se cicliza, dando origem a esse produto aqui principalmente, e mais alguns subprodutos que aparecem em quantidade menor do que esse que você está vendo aqui. Como que isso aconteceu? Por que ocorreu uma reação que transformou uma estrutura linear em uma estrutura fechada? Vamos fazer o seguinte, vamos numerar cada carbono aqui dessa cadeia carbônica, começando por essa extremidade, esse grupo metil aqui dessa carbonila de cetona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se esse aqui então é o carbono 1, se essa metila é o carbono 1, faz sentido eu pensar que o carbono 1 seja esse. Então, esse carbono 1 deve ser esse carbono 1, o carbono 2 de cetona deve ser esse aqui. E assim por diante. Então, vamos numerar aqui também. Esse deve ser o 1, 2, 3, e aí se eu continuo aqui, 4, o 4 é um CH2, 5 é um CH2, 6 é um CH2, 4 é um CH2, 5 é um CH2, 6 é um CH2, e aí o 7 que era o carbono de aldeído. Se eu reparar bem, algo aconteceu entre o carbono 3 e o carbono 7. Estão vendo aqui? Uma dupla ligação apareceu entre o carbono 3 e o carbono 7. Se você está prestando atenção no que a gente está conversando até agora, você já não vai achar mais estranho que algo aconteceu entre o carbono 3 e o carbono 7. Por que não vai achar estranho? Vamos propor um mecanismo para o que deve ter acontecido para fechar esse sistema cíclico. Essa molécula aqui pode estar, por exemplo, nessa conformação espacial. E nós já sabemos que algo aconteceu no carbono 3. No carbono 3 eu tenho hidrogênios alfa. Esses hidrogênios podem ser removidos pela base que está presente aí no meio. Quando um desses hidrogênios é removido, forma-se um ânion enolato que se estabiliza por ressonância, como nós já sabemos. Mas agora, lembra que ânion enolato pode reagir com aldeídos e cetonas, principalmente com aldeídos, que não tem impedimento estéril. Olha aqui dentro da mesma estrutura, uma carbonila de aldeído, que dependendo da conformação dessa cadeia carbônica, pode ficar de frente para esse par de elétrons que está no carbono 3. Carga negativa, carga positiva, pode ocorrer um ataque nucleofílico interno, dentro da própria molécula, o que faz esse carbono 3 se ligar a esse carbono 7. Essa ligação que você está vendo aqui entre o carbono 3 e 7 é esse par de elétrons aqui. Quando esse par de elétrons se une ao carbono 7, simultaneamente a dupla se rompe e ela vai na direção do átomo de oxigênio, formando então um alcóxido. Esse alcóxido pode capturar um hidrogênio do meio, por exemplo, de uma molécula de água, para formar o intermediário aldol. Olha o que eu deixei aqui ainda enfatizado no carbono 3, outro hidrogênio ácido. Esse outro hidrogênio ácido pode reagir com a base que ainda está presente no meio, a própria base que pode ser recuperada nessa etapa anterior. Essa base pode remover esse hidrogênio, formar a dupla entre os carbonos 3 e 7, ao mesmo tempo que o íon OH- sai como grupo abandonador, a mesma história. Não é que o grupo OH- seja um bom grupo abandonador. A reação ocorre apesar disso, é para formar esse sistema alfa-beta carbonílico, alfa-beta insaturado, que é muito estável e se estabiliza por ressonância. Outros produtos dessa reação também são possíveis. Por quê? Eu também tenho aqui um carbono com hidrogênios ácidos. Eu também tenho aqui um carbono com hidrogênios ácidos. Agora, mesmo que se forme ânions enolatos em outras posições, eu tenho que verificar. Será que o ataque vai envolver o ataque a uma carbonila que seja suficientemente reativa? Será que o tamanho do sistema cíclico formado é um tamanho adequado com o que a gente estudou lá na aula de GQI 106 sobre teoria das tensões de Bayer?
Então, tenho vários fatores a ser considerados para poder investigar quem deve ser o produto majoritário. E nesse caso aqui, nessa condensação eudórica em específico, esse aqui é o produto majoritário que é formado, embora ele não seja o único. Uma vez que a gente agora aprendeu a sintetizar os compostos carbonílicos alfa, beta insaturado, esses compostos agora podem ser utilizados em outras reações químicas. Eles podem ser agora reagentes de outras reações. Eles são o que a gente chama de aceptores de Michael, em homenagem ao cara que descobriu a reatividade desses compostos, o Arthur Michael. Agora, por que esses compostos aqui continuam sendo reativos? Primeiro, isso aqui continua sendo uma carbonila, isso aqui continua sendo um centro positivo. Outro detalhe, a ressonância que ocorre nos compostos carbonílicos alfa, beta insaturado ainda pode gerar um outro detalhe. Então, como eu falei para vocês inicialmente, aqui é um centro positivo porque essa dupla se rompe fácil, gerando carga negativa facilmente no carbono. Isso daqui é um sítio eletrofílico. O carbono de uma carbonila, como nós já vimos, é um centro positivo que pode sofrer ataque de nucleófilos. Mas essa dupla também pode se movimentar para cá, criando um carbocátion no carbono beta. O carbono beta de um composto carbonílico alfa-beta insaturado também é positivo. Aqui é um sítio eletrofílico. Aqui nucleófilos podem interagir nessa posição, mas nucleófilos também podem interagir na posição beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado. E aí, se um nucleófilo reagir aqui, não vai ser a mesma coisa se o nucleófilo reagir no carbono beta. É isso que difere o que a gente chama de adição 1,2 de adição 1,4, ou adição direta de adição conjugada. O que é adição direta ou adição 1,2? Quando o nucleófilo interage com a carga positiva da carbonila, o nucleófilo se acopla a esse carbono 2, a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio formando o alcóxido. Geralmente, nas reações que se formam alcóxido, é necessário uma etapa extra com meio ácido para formar o composto neutro. O alcóxido protona forma um álcool e está aqui o nucleófilo acoplado. Nós vimos reações desse tipo, redução com hidreto, reações com reagente de Grignard. Então, isso é uma adição direta. Se eu numerar o oxigênio é o átomo 1, o carbono é o átomo 2, o nucleófilo acoplou no carbono 2 e o hidrogênio acoplou no átomo 1, que é o oxigênio. Isso é uma adição 1,2 ou adição direta. Mas nós vimos que o carbono 4, se eu numerar aqui 1, 2, 3, 4, o carbono 4 também é positivo por causa da ressonância. Lembra? Esse par de elétrons pode vir para cá, esse pode vir para cá. Então aqui é um sítio eletrofílico. Se um nucleófilo acoplar pelo carbono 4, ele usa o par de elétrons para se ligar ao carbono 4. Está aqui. Ao mesmo tempo que uma ligação se forma aqui, essa dupla se rompe e vai na direção dos carbonos 2 e 3. A dupla se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio. Formando aqui, pessoal, o produto da adição conjugada, o intermediário inicialmente formado é um anianolato. Ele pode se estabilizar por ressonância. Esse par de elétrons pode formar uma dupla, voltar a formar a carbonila, a dupla se rompe e vai na direção do átomo de carbono. Normalmente, uma última etapa de acidificação também é necessária para neutralizar esse ânion enolato intermediário formado. Normalmente, o ânion enolato protona o hidrogênio capturado quando a carga negativa está no carbono. Lembra por quê? O carbono sustenta com mais dificuldade essa carga negativa e ele não se incomoda de deixar esse par de elétrons se afastar para formar uma nova ligação, por exemplo, com um átomo de hidrogênio. E mesmo que a protonação ocorra com o ânion enolato nesse formato, formaria um enol. O enol se reorganiza para a forma carbonila, que eu acabo tendo produtos de adição conjugada, acaba com essa estrutura. O nucleófilo acopla o carbono beta, a dupla se desfaz, mas eu termino com a carbonila de novo, do mesmo jeito que eu tinha inicialmente. Olha a diferença entre uma adição direta e uma adição conjugada. A adição direta, a carbonila se desfaz. A adição conjugada, a carbonila continua presente no final da reação. Agora a dúvida que já deve estar na cabeça de vocês. Quando é que eu vou prever que o nucleófilo vai atacar aqui ou que o nucleófilo vai atacar no carbono 4? Quando vai ocorrer a adição direta? Quando vai ocorrer a adição conjugada?
Quem são os nucleófilos que promovem a adição direta, aquele ataque imediatamente no carbono da carbonila? Fluoreto, íon hidróxido, íon alcóxido, íons amideto ou derivados de íon amideto, pode ser que tenha cadeias carbônicas aqui, reagente Grignard, carbono com carga negativa. Todos esses nucleófilos promovem a adição direta, eles atacam diretamente a carbonila. Olha um exemplo aqui. Quando você prepara um reagente Grignard no laboratório e coloca ele para reagir com um composto carbonílico alfa-beta insaturado, que você pode ter produzido por uma condensação aldólica, numa etapa anterior, o que acaba acontecendo é que esse reagente se acopla diretamente ao carbono da carbonila, formando inicialmente um alcóxido. Uma etapa extra final é necessária para você protonar o íon alcóxido e produzir o álcool, e eu termino com essa estrutura final. A dupla se mantém, mas a carbonila desaparece. E todos esses reagentes que você está vendo aqui fazem a mesma coisa, eles acoplam ao carbono da carbonila. Vamos reparar o que esses nucleófilos têm em comum. Dá uma olhada nisso, pessoal. São átomos pequenos, estão vendo? Todos átomos do segundo período, ou seja, não polarizáveis, são átomos pequenos e ruins para acomodar carga negativa. E todo mundo aí está com carga negativa localizada, em cima de um átomo pequeno, não polarizável. Isso são bases fortes, pessoal. Como nós vimos lá atrás nas outras disciplinas, de Química Geral e Química Orgânica 1, isso são bases fortes, carga negativa, localizada em átomos que não acomodam bem essa carga negativa. Ou seja, são focos concentrados de carga negativa em átomo pequeno, grandes acúmulos de carga negativa. Quando eu olho essa estrutura aqui, ok, eu tenho um carbono positivo aqui, um carbono positivo aqui. Mas olha só, esse carbono é positivo por causa da ressonância. Esse carbono é positivo também por causa da ressonância, mas devido à conexão direta com o átomo de oxigênio, um átomo muito eletronegativo. Então, quando eu comparo a carga positiva aqui com a carga positiva aqui, essa carga positiva aqui é maior. Então, se eu usar um nucleófilo que concentra uma carga negativa muito grande, cargas negativas grandes procuram cargas positivas grandes. Onde ela está nesse caso? Aqui. Nucleófilos, então, que são bases fortes e concentram carga negativa em um pequeno pedaço do espaço, eles interagem muito bem com a carga positiva maior desse sistema, que é justamente aqui nesse átomo de carbono da carbonila, e resultam em o que a gente chama de adição direta. Olha a diferença para esses nucleófilos aqui. Água, álcool, aminas, derivados de aminas, primárias, secundárias, terciárias, íon cloreto, íon brometo, cianeto, ânions enolatos, ânions carboxilatos. Pessoal, aqui eu tenho nucleófilos neutros, ou seja, não tem acúmulo de carga negativa. Aqui eu tenho nucleófilos com carga negativa, mas olha isso aqui. Átomos grandes e polarizáveis, ou seja, a carga negativa não está localizada num pontinho pequeno do espaço, ela está em cima de átomos que podem deformar a nuvem eletrônica e se estabilizar. Aqui eu tenho carga negativa em cima de um átomo de carbono sp, que nós já vimos lá atrás em Química Orgânica 1, que é um átomo melhor para acomodar a carga negativa, e ele ainda conta com o efeito indutivo desse nitrogênio vizinho. Já aqui, é carga negativa em cima de átomo de carbono, mas olha isso, ele pode se deslocalizar por ressonância. Aqui também carga negativa no oxigênio, mas deslocalizada por ressonância. O que esses nucleófilos têm em comum? São bases mais fracas, ou bases neutras. Aqui eu não tenho carga negativa. Aqui, embora eu tenha carga negativa, são átomos e grupos de átomos que acomodam a carga negativa com mais facilidade. Então, eu não tenho grandes focos de carga negativa nesses nucleófilos. Resultado. Quando a ressonância ocorre aqui nesse sistema alfa-beta insaturado, isso cria um carbocátion aqui, um orbital P vazio. Os elétrons que estão nesses orbitais que vocês estão vendo aqui, acabam interagindo com mais facilidade com esse orbital P vazio do que necessariamente com a carga positiva que existe aqui. Não existe acúmulo de carga negativa em cima desses nucleófilos. O que acaba acontecendo é que esses nucleófilos aqui interagem com o carbono beta, mas por uma interação orbitalar. Essas reações são governadas por interações
orbitalares, não por interação eletrostática. Se fosse um nucleófilo com concentração de carga negativa, ele acoplaria rapidamente aqui, que é um foco de carga positiva. Essas reações são governadas por interações eletrostáticas. Essas aqui não. Os elétrons que estão nesses orbitais aqui interagem com esse orbital P vazio, quando a ressonância coloca um carbocátion aqui. Isso é simplesmente uma interação orbitalar. Essa reação é governada por interação orbitalar e não interação eletrostática. Então, esse carbono aqui, por exemplo, acaba usando o par de elétrons para se acoplar ao carbono beta, ao mesmo tempo que essa dupla se movimenta nessa direção, formando o ânion enolato que se estabiliza por ressonância. Esse ânion enolato no final vai ser protonado com o meio ácido. Eu já posso representar isso direto. Ó. Provavelmente a protonação ocorre quando a carga negativa estiver aqui. Então, esse par de elétrons vai descer para formar uma dupla, essa dupla vem para cá, coloca a carga negativa no carbono e daqui ela já pega o nitrogênio. Então, já vou representar assim direto. Ó. A dupla desce, a dupla quebra e vem na direção do carbono que está aqui, e daqui ele já captura o hidrogênio, restaurando a carbonila. O hidrogênio ácido entrou aqui. E esse é o produto final, uma adição conjugada. Todos esses nucleófilos aqui vão promover a adição conjugada nesse carbono beta da dupla ligação do sistema carbonílico alfa-beta insaturado. Olha um exemplo aqui envolvendo um nucleófilo neutro. No laboratório, se você misturar essa cetona alfa-beta insaturada com esse nucleófilo fraco, uma amina neutra, metilamina, está aqui um par de elétrons, o que acaba acontecendo é que esse grupo se acopla no carbono beta. Por que isso acontece? Isso é um nucleófilo fraco. Como nós vimos, ele está caracterizado como um nucleófilo neutro, fraco. Então, o que acontece é uma interação muito mais orbitalar com esse par de elétrons e esse carbono do que uma interação eletrostática entre esse par de elétrons e esse carbono. A amina acaba usando o par de elétrons para se ligar ao carbono beta, a dupla se movimenta nessa direção, formando uma dupla entre esses dois átomos de carbono. A ligação π carbono-oxigênio se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, formando a carga negativa. Quando o nucleófilo neutro ataca, o que acaba formando é um intermediário que sustenta uma carga positiva e uma carga negativa. Uma base de Lewis captura esse hidrogênio que veio da amina, neutralizando esse nitrogênio. Numa próxima etapa, esse ânion enolato acaba protonando para formar um composto neutro. Ó. Você já pode representar direto a formação da dupla carbono-oxigênio. Essa dupla se rompe, vem para esse carbono e daqui ele já captura o hidrogênio, dando origem ao composto neutro. Você pode treinar esse mecanismo aí na sua casa. Usando também, por exemplo, outros nucleófilos. Por exemplo, um álcool, ou por exemplo, um tiol, ou qualquer reagente que seja um nucleófilo neutro. Outro exemplo, quando você usa ácido, essa mesma substância em contato com uma solução de ácido bromídrico, o que acaba acontecendo é que o bromo se acopla no carbono beta. Mesma história, o que acontece? Um composto carbonílico e meio ácido protona. Então agora eu tenho uma carga positiva no átomo de oxigênio e um nucleófilo fraco. Esse nucleófilo fraco, como nós já vimos, ele interage com esse carbono por interação orbitalar, não interação eletrostática. Então ele acaba acoplando aqui, ao mesmo tempo que essa dupla carbono-carbono se movimenta para essa posição, essa dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando agora um enol neutro. Como nós já sabemos, um enol pode se reorganizar de volta para sua forma carbonílica, como nós vimos no primeiro vídeo dessa aula. Então agora você vai terminar de ler a aula 7 da apostila, você pode fechar esse capítulo aqui, fazer os exercícios 8, 9 e 10 e de novo dar uma aprofundada no material complementar que é o Solomons, que você pode encontrar lá no site da biblioteca.